TCE-MS é o primeiro do país a alinhar o plano de ação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. E ainda, conselheiros da primeira Câmara analisam 32 processos regulares. Conselheiros do Pleno votam 21 processos regulares. Gestores públicos são multados em mais de R$27 mil. Começa agora mais uma edição do TCE na TV. O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul é o primeiro do país a alinhar o plano de ação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Veja os detalhes na reportagem de Alexandre Oliveira. O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul dá mais um passo em direção ao futuro. É o primeiro do país a alinhar o planejamento estratégico com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, a Organização das Nações Unidas. A demonstração desse compromisso está detalhada no Mapa Estratégico 2016-2020, que resultou em 14 objetivos e 277 ações a serem alcançados pela Corte de Contas do Estado nos próximos 4 anos, além de traduzir a missão, visão e valores do tribunal. A missão é para que o Tribunal de Contas serve e a visão, o que o tribunal quer ser em 2020. Para isso que foi estabelecido os 14 objetivos e as 277 ações. Então, por exemplo, o tribunal, ao final de 2020, ele quer atingir ser reconhecido como um órgão fundamental e indispensável na fiscalização da aplicação dos recursos públicos. No mapa estratégico do TCE-MS, os resultados são para a sociedade. Para isso, é necessário fortalecer o aprimoramento da gestão pública, intensificar a confiabilidade da imagem do tribunal e o combate à corrupção, desvios, desperdício e a ineficácia dos recursos públicos. Para chegar a esses resultados, é preciso implementar um conjunto de ações que envolve o aprimoramento dos recursos da instituição, aprendizado, crescimento e inovação e otimização dos processos internos do Tribunal de Contas. Todas essas estratégias estão alinhadas com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. A nova agenda traça 17 objetivos e 169 metas que visam transformar o mundo em que vivemos. Dentre os objetivos globais estão acabar com a pobreza em todas as formas e em todos os lugares e assegurar a educação inclusiva e de qualidade para todos. No plano de ações do TCE-MS, é possível verificar que cada objetivo do mapa estratégico foi cuidadosamente planejado. E além de consultar com quais objetivos da ONU ele está alinhado, é possível saber como o tribunal pretende alcançar o objetivo. O Tribunal de Contas quer trabalhar nessa direção, nesta linha, estabelecendo horizontes, planejando antecipadamente para que a gente possa chegar realmente a um objetivo que interfira positivamente na vida do cidadão. O Tribunal de Contas trabalha ao lado dos gestores e do cidadão pela consolidação de um Estado cada vez mais desenvolvido. Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Gestão compartilhada. Durante a sessão da primeira Câmara, realizada no dia 7 de novembro, presidida pelo conselheiro Gerson Domingos, foram analisados 35 processos. Deste total, apenas 3 foram considerados irregulares. Veja os detalhes. O conselheiro Ronaldo Chadid relatou 15 processos. Deste total, apenas 1 foi considerado irregular. 9.417 de 2016, em que o Ministério Público de Contas, através de seu representante, retificou o parecer, opinando pela irregularidade da contratação. Nas alegações do representante do Ministério Público, a licitação, aliás,
foi fraudada a licitação, uma vez que para a contratação de médicos, a municipalidade utilizou a prática de contratação de empresa para a realização de serviços. Na verdade, nós verificamos que a quase totalidade dos municípios de Mato Grosso do Sul tem se socorrido dessa prática, questionada em função de que ela efetivamente não se amolda, né, perfeitamente ao que dispõe o nosso ordenamento jurídico. Entretanto, nós somos cientes que esses municípios enfrentam essa dificuldade em razão do que os honorários que deveriam ser pagos ao médico pela contratação, eles não podem ser superiores ao que ganha o chefe do executivo municipal, né? E, com isso, os prefeitos não têm encontrado profissionais que se dispõem a trabalhar no interior do Estado pelo salário que é sugerido. Então, essa é uma realidade que nós estamos enfrentando aqui no Estado, já é motivo de preocupação por parte dos conselheiros, que de maneira informal já discutiram acerca desse problema, e nós temos que apreciar e julgar esses contratos. Nesse sentido, cabe ao julgador, quando ele está diante de um problema de interesse público e de estrito cumprimento de dever legal, interesse público que nós sabemos que é direito do cidadão e dever do Estado, né, prestar o serviço de saúde, e, com isso, a forma, o método que o administrador se utiliza, por mais que não se amolde perfeitamente ao disposto no ordenamento jurídico, ele, de certa forma, está atendendo o interesse público. Então, diante dessa peculiaridade, e ao julgador deve ter como norte o bom senso e também a razoabilidade. Por esses motivos, entendo perfeitamente a posição do nobre representante do Ministério Público, até porque atuei como procurador e como promotor por 27 anos, e o papel do Ministério Público é fiscalizar o cumprimento da lei. Então, o representante do Ministério Público, quando se posiciona contrário, está perfeitamente, né, acobertado de razão em função de que o seu mistério é zelar pelo fiel cumprimento ao texto legal. Entretanto, pelas razões que eu apresento nesta oportunidade, eu fico com interesse público e profiro meus votos nos seguintes termos. Pela irregularidade do procedimento licitatório, pregão presencial 31/2015, tendo em vista a realização em detrimento da realização de concurso público para provimento dos cargos de médicos, contrariando ao disposto na Constituição Federal. Pela regularidade da formalização do contrato celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis e a microempresa Lorizete Matos, no valor de R$ 640.092, com ressalva pela remessa intempestiva a este tribunal. Pela regularidade da execução financeira do instrumento contratual, com ressalva pela incorreta comprovação de serviços prestados. Pela aplicação de multa à ex-secretária municipal de saúde de Alcinópolis, senhora Neiva Leite Carneiro, em valor correspondente a 140 UFERMes, assim distribuídas: 70 UFERMes em razão da realização de constantes procedimentos licitatórios em prejuízo à abertura de concursos públicos,
40 UFERMs em razão da inadequada comprovação da prestação dos serviços contratados, 30 UFERMs em razão da remessa intempestiva do instrumento contratual a este tribunal. No contrato administrativo celebrado entre o município de Paranaíba e Alto Posto Girassol Limitada, tendo como objeto o fornecimento parcelado de combustível, o conselheiro Gerson Domingos votou pela irregularidade e ilegalidade da execução financeira do contrato. Processo 10.309/2015, contrato administrativo no 49/2015 da Prefeitura Municipal de Paranaíba, com Alto Posto Girassol, interessado Diogo Robalim de Queiroz, prefeito municipal à época. Voto pela regularidade do contrato, dos dois termos aditivos, pela irregularidade da execução financeira, pela aplicação de multa de 30 UFERMs a interessado, pela não remessa de documentos de apresentação obrigatória e pela impugnação de R$ 1.707,26. Os conselheiros da segunda Câmara analisaram 39 processos, sendo 34 regulares e 5 irregulares. No contrato administrativo firmado entre a Prefeitura Municipal de Água Clara e a empresa Autopeças Mutum, cujo objeto da contratação recai sobre a aquisição de peças de reposição para a frota do município, o conselheiro Irã Coelho das Neves declarou irregular e ilegal o procedimento licitatório. Processo número 3.498/2013, da Prefeitura de Água Clara, tendo como titular o senhor Edivaldo Alves de Queiroz. Acompanhando o parecer da Procuradoria-Geral de Contas, o voto propõe a decisão do seguinte sentido: pela irregularidade e ilegalidade da formalização da carta-convite número 64/2012 e assim também o contrato de número 173/2012, pactuado com a empresa Autopeças Mutum Limitada, em razão do não encaminhamento da pesquisa de mercado e da nota de empenho referente à contratação, e pela aplicação de multa de 30 UFERMs ao responsável. O conselheiro Osmar Jerônimo votou pela regularidade e legalidade no contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Bataguaçu e a empresa Mendonça Meira Limitada. Colhendo na íntegra o parecer ministerial. O processo número 7.361 de 2017, da Prefeitura Municipal de Bataguaçu, responsável o senhor Pedro Caravina, é um pregão presencial número 14 do ano de 2017. É uma ata de registro de preços para a futura aquisição de passagens rodoviárias. Durante a sessão do Pleno, presidida pelo conselheiro Valdir Neves, realizada no dia 8 de novembro, foram analisados 36 processos e aplicadas mais de R$ 27 mil em multas a gestores públicos. Veja os detalhes. O conselheiro Irã Coelho das Neves relatou 12 processos, sendo 6 irregulares. Processo número 76.318 de 2011, que trata do recurso ordinário interposto pelo senhor Vladimir de Souza Volk, prefeito do município 2 Irmãos do Buriti, em face da decisão singular 3.569 de 2014. O voto acompanha o parecer ministerial no sentido de que o recurso seja conhecido e improvido, mantendo-se inalterada a decisão recorrida. Esta mesma decisão para os 5 próximos processos, todos do mesmo município e autoridade recorrente, a saber: processo número 2.461 de 2015, tendo como objeto o procedimento de apuração de responsabilidade de 2014, instaurado em face do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência de Ivinhema, gestão do senhor Éder Wilson França Lima. Acolhendo a opinião do Ministério Público de Contas, o voto é pela aplicação de multa ao responsável no montante equivalente a 30 UFERMs, em razão da remessa intempestiva dos balanceiros eletrônicos do SICOM. Na prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social de Bonito, referente ao exercício de 2013, o conselheiro Ronaldo Chadid considerou como contas regulares. Voto para que seja declarada a regularidade das contas apresentadas, sem prejuízo de eventuais impropriedades identificadas nos instrumentos de fiscalização apropriados. 8 processos foram analisados pelo conselheiro Gerson Domingos, todos considerados regulares. O TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br e nas redes sociais facebook.com/TCEMS Oficial e no Twitter é
TCE Oficial. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.